Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios 3. E o verso, vamos ler o verso 1. Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles darão longevidade e anos de vida e paz. O verso 4, irmãos. Deste modo acharás graça e verdadeira prudência à vista de Deus e dos homens. E agora o verso 9. Honra ao Senhor Jeová com a substância dos teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E a igreja diga amém. Pode se assentar. Hoje nós estamos no dia 2, não é isso? Dia 2, o primeiro dia e a primeira noite. Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, né? Cumprimentar também nossos ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Isso. Pode apagar essa luz aqui, ó, Data Show. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Hoje, primeiro culto, né, meus irmãos, de 2026, na presença de Deus. Então, como hoje é o primeiro culto, um culto que fala das primícias, né, das primícias. Então, o primeiro fala das primícias. E aí o verso de número 1, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, de Provérbios 3, diz: filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Então, Salomão está falando da sabedoria. Ou seja, a sabedoria, irmãos, ela fala. A sabedoria fala. E a sabedoria, ela fala com conselhos. Quem é a sabedoria? Jesus Cristo. Ele é a sabedoria. Então, ele fala e continua falando, e nesta noite está falando com a sua igreja, mais uma vez. E todas as vezes que Jesus fala com a sua igreja,
o Senhor está aconselhando, e não só aconselhando, mas doutrinando. A palavra doutrina significa ensino, ou seja, Ele está aconselhando e também ensinando. Então, quantos conselhos e ensinamentos que nós temos recebido aqui no templo do Poder do Alto, aqui na congregação, uma assembleia com Deus, o ministério Poder do Alto. Mas infelizmente, irmãos, como diz até o ditado, um ditado tão antigo, que se conselho fosse bom, não se daria, vendia. Entendeu? Esse adágio aí popular, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que as pessoas não se importam com conselho nenhum e não quer ser aconselhado. E a maioria deles, quando você vai aconselhar, alguns são ignorantes a ponto de responder com toda a ignorância: não se meta na minha vida, a vida é minha e eu cuido dela. O sujeito chega a esse ponto, né? E você está dando para ele ali um conselho, juntamente com um ensinamento, e aí ele chega a responder dessa maneira. Você entendeu? Então, a maioria das pessoas rejeita. E o mesmo Salomão deixou também escrito: filho meu, não rejeite os conselhos do seu pai e nem a doutrina da sua mãe. Então não é para rejeitar, mas eles acabam rejeitando. Então, o que Salomão está falando aqui? Salomão está falando, né, que a sabedoria continua falando. Então, irmãos, você só vai errar se quiser. Sua vida, ela só não vai dar certo se você também quiser que ela não dê certo. Entendeu? Seus projetos, seus propósitos, eles não serão concluídos se você não quiser que ele seja concluído. Porque tem muitas coisas que acontecem na sua vida, na vida de muitas outras pessoas, de maneira negativa. Porque uma coisa é Deus te provar, uma coisa é Deus assim, porque quando Deus também nos prova, quando Deus prova a gente, Ele nos prova, irmãos, para nós aprender, porque a aprovação, ela vai nos dar muitos ensinamentos, vai nos ensinar muitas coisas, a aprovação. E a aprovação também nos abate, ela nos abate, porque nós que somos seres humanos, nós temos aí uma queda, e uma queda assim, de uma facilidade muito grande para a soberba, para a arrogância. A gente, irmãos, basta nós conquistar alguma coisa, comprar, basta a gente sobressair, basta adquirir um pouco de conhecimento, ou de você ser utilizado por Deus, e o ego, o orgulho, a soberba logo quer se manifestar. Isso faz parte da natureza caída. A gente convive com isso, irmãos. Você entendeu? Faz parte das obras da carne, do homem velho. Você entendeu? Então, às vezes, por exemplo, quantas vezes que o pastor já falou aqui,
Eu falo daqui do púlpito, né? Tem tempo que Deus me usa de maneira tão tremenda, né? Que Deus está olhando. Deus está olhando. Aí Deus vê ali algo assim que está já se formando um salto nos meus pés. E os meus pés estão ficando que nem pés de bailarina, né? Ficando na pontinha do pé. Deus olha assim, espera aí, que é agora? Manda uma provinha para ele. Aí quebra salto, quebra os pés, e a gente vai para o chão. E quando a gente vai para o chão, é para se humilhar. Então você vê que Deus, Ele... E olha que eu até glorifico a Deus por isso. Você entendeu? Eu glorifico. Porque você vê que o próprio Paulo, olha o que ele disse, que ele foi arrebatado até o terceiro céus. Viu? E ele viu coisas inefáveis, coisas que não dá para contar. E aí, irmãos, olha o que ele disse: e para que eu não me vangloriasse. Está vendo? Isso é em qualquer um. Então às vezes a pessoa, Deus muda a vida do sujeito, abre uma porta boa de emprego, um salário bom. Aí com esse salário a vida dele mudou. Você entendeu? Aí de repente o sujeito já está se achando, né? Então, irmãos, e a gente não consegue ver às vezes isso olhando um para o outro, mas Deus pesa espírito e Ele consegue ver. Então aí Deus coloca a gente na prova, entendeu? Deus prova para abater, entendeu? E quando nós entende que aquela prova é para nós se humilhar e orar mais, e até mesmo se converter, Deus nos abençoa. Entendeu? Então a maioria das pessoas que Deus prova é porque ficou na ponta do pé. Olha que ele está, ficou na pontinha do pé. Aí Deus leva ele para ser abatido. E quem abate é o próprio Deus. Você entendeu? Então, irmãos, agora, quando essa pessoa entende e compreende que Deus está tratando dele, está tratando dela, porque ele deixou o orgulho ali, aí ele foi e se humilhou, aí ele é aprovado. Ele foi provado e agora ele vai ser aprovado por Deus. Entendeu? Agora, se ele manter o orgulho e a soberba e seguir com a vida dele cheio de orgulho, cheio de soberba, aí Deus pode tratar com ele, com ela, de uma maneira mais dura. Entendeu? A Bíblia diz que Deus dá graça para os humildes. Ou seja, os humildes e os que se humilham terão e serão alcançados pelo favor de Deus. Olha, irmãos, quando a gente recebe o favor de uma pessoa, é muito gratificante. Entendeu? Quando a gente recebe um favor de uma pessoa, a gente fica feliz. Agora você imagine o favor de Deus. Entendeu? Então você é alcançado pelo favor de Deus. Então Deus, Ele prova nós, para nós não se perder. Para nós não se perder e para nós não se desviar. E aí você tem que entender quando Deus está te usando, quando Deus está te abençoando, quando Deus está te abençoando e te prosperando, certo? E você também tem que entender quando Deus está zelando da tua vida e tratando da sua vida para você não se perder, como disse o ex-jogador do São Paulo, um dos
um dos maiores ponta-direita que já existiu nesse país, o Miller, que hoje é pastor. Ele é pastor hoje. E aí, quando ele foi vendido para a Itália, para a Europa, e ele recebendo aqueles salários que não dava para calcular, e comprava uma Mercedes hoje, comprava outra Mercedes, comprava o que ele queria, você entendeu? E aí subiu o orgulho, a soberba, o ego, e de repente ele perdeu tudo. E aí ele foi falar com o Senhor: por que eu perdi tudo? O Senhor falou: você perdeu tudo porque eu permiti, né, para eu não perder a sua alma. Está vendo? Então, entre tudo que você conquistou, a sua alma tem mais valor. E o Miller entendeu. E quando ele entendeu, ele já estava desviado, ele voltou para Jesus. Eu fiz um curso teológico na mesma faculdade do Miller. Entendeu? O professor que me ensinou foi o mesmo que ensinou o Miller. E ele estava lá, simplesinho. Entendeu? O professor lá, o teólogo, às vezes era duro com a gente lá, os alunos. Ele ficava lá rindo. Você entendeu? E hoje é uma pessoa simples, uma pessoa humilde. E ele mesmo fala: hoje eu sou mais abençoado do que quando eu tinha todo aquele dinheiro, toda aquela riqueza que eu adquiri. Hoje sim eu tenho prosperidade na minha vida. Você entendeu? Então, para nós não se perder, Deus permite nós perder. Para nós não se perder, Deus permite nós perder muitas coisas. E aí se você entende, se você compreender, aí você se humilha. Aí Deus viu que você se humilhou, Deus recebe sua humilhação e Ele te abençoa. E aí aquilo vai servir como lição. E nós temos que aprender, irmãos. Nós temos que aprender. Agora, tem pessoas que não reconhecem, no lugar de se humilhar, no lugar de ser humilde, no lugar de falar: olha, realmente, depois que Deus me abençoou, depois que a minha vida mudou um pouquinho, eu também mudei. Eu baixei a guarda, eu me desviei, eu achei que eu poderia fazer o que eu queria, né? Então eu fui diante de Deus e me humilhei. Aí Deus teve misericórdia da minha vida. E o mais importante é que a sabedoria falou comigo e me ensinou, e eu aprendi a lição. E aí a sua vida continua na bênção. Agora, quando o camarada, né, mesmo sendo tratado por Deus, ele continua soberbo, arrogante, aí, irmãos, ele já começa a cometer uma iniquidade. A palavra iniquidade significa que ele está perdendo a sensibilidade da sua consciência, e ele resolveu levar a vida dele daquele jeito mesmo. Entendeu? Aí uma pessoa dessa, infelizmente, vai ter um dano muito grande. Entendeu? Muitas coisas vão acontecer na vida dele, e vai acontecer de forma negativa. Você entendeu? Então a vida dele vai mudar, e a vida dele vai mudar para pior. Você entendeu? Se ele tivesse ali a humildade de reconhecer na hora, mas não teve. E a maioria, infelizmente, é assim: rejeita o conselho, rejeita os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão aqui? Então, meus irmãos, e aí ele já começa a sofrer as consequências.
consequências. Já começa a colher o que plantou nas áreas da sua vida. Você entendeu? E aí começa a acontecer muitas coisas ruins, negativas, erradas, e de não dar certo, e acontece uma aqui, aí acontece outra ali, e é só Deus para ter misericórdia. Então, irmãos, eu louvo a Deus porque Deus tem me dado essa graça, e isso só pode ser a graça de Jesus mesmo. E eu saber, entendeu? Às vezes não é nem diretamente comigo, né? Às vezes é na minha casa, é na minha família, às vezes é na família da minha esposa, situações, mas que querendo ou não, vai nos atingir, né? Acaba nos atingindo, você entendeu? E aí na hora eu lembro, né? Não, isso aí é o zelo de Deus, é o cuidar de Deus, porque o que Deus está fazendo, o que Deus fez, o que Deus está realizando, os feitos, as conquistas, as maravilhas, tudo isso acabou mexendo comigo. E Deus está olhando para mim, e para mim não me vangloriar, para mim não me exaltar, não me ensoberbecer, Ele fez como falou com Paulo: coloquei um para bater na tua cara e ainda um espinho para doer na tua carne. Olha aí como é o cuidar de Deus, o tratar de Deus. E aí, meu irmão, quando o espinho cutuca, eu sinto a dor, pronto, já corro para os pés de Jesus, já corro para os pés dele, e ali mesmo eu já converso, já me humilho, já reconheço: Senhor, tem misericórdia de mim, tenha compaixão. Mas tem pessoas que rejeita o conselho, rejeita os ensinamentos da sabedoria, que é Cristo. E aí, meu irmão, o negócio vai acarretar na vida dele. Então, o sábio Salomão está dizendo: filho meu, não te esqueça da minha instrução. Está vendo? E o teu coração guarda os meus mandamentos, porque a sabedoria continua falando e dando o quê? Dando conselhos. Então Cristo, o Senhor Jesus, tem para nós doutrina e mandamentos. E aí no verso 2 ele diz: porque, então o versículo 2 já está emendando ali do versículo 1, né? E mostrando o resultado. O verso 2 mostra o resultado de nós não rejeitar os conselhos e os ensinamentos. E ele diz: porque eles darão longevidade e anos de vida e paz. Você está vendo aí? Longevidade é saúde, irmãos. Saúde. É a saúde. E só tem uma coisa para fazer a gente ter longevidade e viver bastante anos: saúde. Se não tiver saúde, não vai viver, né? Então ele mostra aqui três resultados. Nós vamos encontrar somente aqui neste versículo. 3 resultados do quê? 3 resultados se você receber os conselhos da sabedoria, que é Cristo, e os ensinamentos, né, que vem de Cristo, né? Então, você quer ter saúde, você quer ter longevidade, você quer ter paz? Glória a Deus, todo mundo quer. É ou não é? Sim ou não? Você fala, você quer ter?
Todo mundo levanta a mão, entendeu? Mas pergunta também: e você vai receber os conselhos? Você vai receber as lições e obedecer e colocar em prática? Aí já muda. Já muda. Porque queremos saúde, queremos longevidade, queremos paz. Todo mundo quer. Quer saúde? Oh glória, eu quero, também quero. Todo mundo levanta. Quer viver bastante ano? Oh lógico, aleluia. Quer paz? Oh, maravilha. Você quer a sabedoria? E você quer os conselhos da sabedoria? Você quer as lições, os ensinamentos da sabedoria? E não só quer, mas quer também obedecer e colocar na prática? Muda ou não muda? Sim ou não? Muda ou não muda? É a mesma coisa, né? Então, meus irmãos, aí o versículo 2 é a continuação do versículo 1, que mostra o resultado na minha vida e na sua vida. E ele está mostrando o quê? Saúde. Primeiro resultado: se você ouvir a sabedoria, seus conselhos, seus ensinamentos, vai receber o quê? Saúde. Olha, irmão, saúde é ali a ausência de pragas, de pestes, de doenças. Você entendeu? Então, pragas de ali da feitiçaria, da bruxaria, pragas pronunciadas pela boca de pessoas. Tem pessoas que ficam jogando pragas, que ficam amaldiçoando. Então, quando nós obedece a sabedoria, conselho e os ensinamentos, aí vai cumprir o que o pai desse homem aqui escreveu, o Davi: praga nenhuma chegará à porta da sua tenda. Aleluia. Irmãos, olha, vocês não têm ideia o número de pessoas que joga praga em mim, que joga praga, me amaldiçoa, e eu fico só olhando como que eles estão, fico só olhando, só observando. Falei, meu Deus, olha como que estão essa gente, entendeu? Então, a praga, eu quero que venha um ônibus, quando ele atravessar a rua, e que passe em cima dele. Isso é praga, sabe? Eu desejo que ele não durma mais, ele não tenha mais sono, que todas as noites ele não consiga dormir. Praga, entendeu? Eu desejo que os filhos dele, as filhas, sejam bandidos, prostitutas. Pragas, entendeu? E muito mais ainda. Então, a saúde, ela não permite a presença de pragas, ela não permite a presença de maldições sobre a tua vida. E quando as pragas chegar e as maldições chegar,
na porta da tua casa, ou na porta do teu coração, a saúde vai falar: pode recuar, que eu já estou aqui, e eu sou a bênção. Você entendeu? Então, eu desejo, eu estou te praguejando e te amaldiçoando, para que não seja feliz. Você não vai ser feliz, seu amaldiçoado. Você não vai ser feliz, você vai ser um infeliz, vai viver chorando. Tem gente que joga essas pragas, entendeu? Vai ser um miserável, vai viver na rua, vai perder tudo. Eu vi e eu ouvi, de frente da casa da minha sogra, a mãe da menina que o vizinho de frente namorava. Menino novo, mas ele judiava dela e fazia ela sofrer. E um dia aquela mãe chegou na casa para socorrer a filha, e ela pegou a filha, tirou, e quando ela estava saindo no portão assim, ó, ela falou: eu ainda vou te ver dentro de um saco preto. E não é que viu? Rapaz morreu novo, em tempo de pandemia. E na época de pandemia, para onde que ia? Para um saco preto. Não tinha velório. Você não ficava lá olhando o caixão aberto. Entendeu? Praga. Uma mãe que virou para o seu filho torcedor do São Paulo, e todos os jogos ele ia ver lá o São Paulo jogar, e ela disse: meu filho, não vá. Ela sempre falava: não vá, futebol, campo de futebol, essas confusão. E um dia ela falou: eu ainda vou ver você dentro de um caixão e com a bandeira do São Paulo no seu caixão. Praga. Sabe o que aconteceu? O menino novo morreu e foi enterrado com a bandeira de São Paulo em cima do caixão dele. Você entendeu? Então, o que tem de pessoas que jogam praga em mim? Aí você diz: e sobre mim, pastor? Também. Você está recebendo uma praga atrás da outra. Todos nós. Todos nós. Está ali, ó, o senhor Eduardo, que o pai dele virou para a mãe dele. Pai dele ali, ó. Só porque a irmã Isabel falou bem assim, ó: Tonico, vai tomar banho. Você está com mau cheiro. Ele se afastou e falou bem assim: eu desejo que ela sinta um cheiro, e um cheiro mais forte do que esse, um cheiro de podre. E não demorou muito, a irmã Isabel caiu, bateu a cabeça e perdeu esse sentido aqui, ó, o olfato. E o único cheiro que ela sente, sabe qual que é? Enxofre. Ela contou para mim. Irmão, o cheiro de enxofre é cheiro de podre. Você entendeu? Então, vocês que estão me assistindo, olha a importância que é de nós receber o conselho da sabedoria e as lições. Você receber, obedecer, praticar, e aí vai ter 3 resultados na tua vida. Primeiro, vai receber saúde. Segundo, se tem saúde,
então vai viver bastante, vai receber longevidade. Você vê, Abraão viveu 175 anos. Com 140 anos, depois de quase 10 anos que Sara tinha morrido, ele conheceu Quetura, ele se casou com Quetura, que deu para ele ainda 6 filhos. Aleluia, com 140 anos, o Abraão recebeu ali um avivamento. E depois ainda viveu, 175 anos. E aqueles filhos que ele recebeu com Quetura, ele dispensou, ele deu bens, deu presentes e dispensou sobre a terra. Sobre a terra, que eu acredito piamente que um desses filhos de Abraão, um ou dois, eles fundaram aí a República da China, do Japão, da Coreia, e toda essa gente aí de olho puxado. Eles são filhos de Abraão e nem sabe que são filhos de Abraão. Então, Abraão viveu, Abraão teve longevidade, E aí o Senhor também diz, vai receber paz. Olha que coisa tremenda, paz. Você já viu algum lugar escrito, vende-se paz? Já viu? E nunca vai ver. Já entrou em algum lugar que te chamou a atenção a plaquinha, Temos aqui paz. E temos paz aqui em promoção. Vai pagar em 3 vezes. A paz só tem um que pode te dar. É Jesus Cristo nosso Senhor. Ele disse, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. Olha isso. Então, irmãos, a Bíblia está nos ensinando aqui que você, obedecendo a sabedoria e não rejeitando seus conselhos e seus ensinamentos, mesmo quando Deus quer tratar com você, é por isso que eu falo, irmãos, você vê, essa gente, eles acham que eles estão me atingindo, eles acham que eles estão fazendo mal para mim, eles acham que eles estão atingindo a obra de Deus. Não, eles estão magoando, entristecendo o Espírito Santo e a Deus. Porque, olha, todos, absolutamente todos, eu avisei porque Deus me revelou, porque Deus falou comigo, Deus mostrou para mim. Eu avisei, toma cuidado, irmão, você não está mais orando, irmão, vigia com isso, irmão, Deus quer que você ore, Deus quer que você abra um propósito. Sim ou não, vocês que estão aqui, hein? Não sempre saia a mensagem daqui para aquele ali, para aquele ali, para aquele aqui, Principalmente para obreiros, entendeu? Então, se Deus está falando, o que eles têm que fazer? Receber o quê? O conselho e a lição, e colocar o quê? Na prática. Mas o que eles fazem? De vez de eles receber o conselho, eles ficam irados, eles ficam bravos, aí sai da igreja, aí reclama, murmura, vai na casa de um, vai na casa de outro, aí fica fermentando assim, até que chega uma hora que o próprio Deus abate eles. Você entendeu? O próprio Deus abate, porque a palavra abater lá em Tiago, abater é a mesma coisa de abater boi. O abate do boi. E abate do boi é o quê? É morte. No camarada vai abater um boi, Hoje já tem
né, as máquinas que faz isso, por exemplo, os peru aí do Natal, as empresas, o abatimento das empresas é algo assim tão cheio de tecnologia que o animal não fica estressado. O animal vem pendurado aqui ao vivo, né? Pendurado. Aí ele passa por uma água, e essa água tem uma eletricidade que causa um choque. O animal morre praticamente sem sentir, para não ficar estressado, porque o animal, quando ele é abatido, estressado, a carne espuma e fica dura. Tá vendo? Quando você vai fritar uma carne, ela está espumando muito, é que aquele animal, ele morreu estressado, nervoso. Entendeu? Porque ele vai lutar para não morrer. Então hoje tem uma tecnologia. Então o abate ali é abate de morte mesmo. E aí Deus abate ele com uma morte espiritual. Porque, irmãos, eu dou minha cara a tapa, ó. Pode vir bater. Essa gente que sai daqui, se eles continuam orando, se eles continuam jejuando, e se eles continuam com a mesma vida de padrão de santidade, não continua. E se falar, está mentindo. Tenho certeza, sem medo de errar. Você entendeu? Agora, por que foram sacados para fora? Porque foram abatidos. Irmãos, você sabe o que é você ficar um ano, hein, irmão Eduardo? Um ano, viu, irmão Edson? Tem pessoas aqui que eu fiquei um ano, quase 2 anos avisando: irmão, o diabo vai tirar você da igreja. Irmão, cuidado com isso, o diabo vai te derrubar. Não estou avisando ele, sim ou não? Estou aconselhando ele, estou ali dando a lição. Mas o camarada, orgulhoso, soberbo, você entendeu? E aí vai vir o abatimento. E o abatimento é morte espiritual. Morte espiritual. E aí vem as doenças na alma. Até chegar uma hora que vai se materializar algo tão terrível na vida dessa pessoa, que quando ele quiser, ou quando ela quiser arrumar e consertar, não vai dar mais tempo. Então, escuta isso aqui. 3 coisas. Você vai receber saúde, você vai receber longevidade, e você vai receber paz. Oh, glória! Amém? Ausência de pragas, de pestes, de maldições, ausência de doença, porque doença, irmão, né? Porque tem o desgaste, é normal, sim ou não? Sim ou não? Não. Ainda mais para uma pessoa que está ali sempre labutando, sempre ali se esforçando, lutando, guerreando, tem o desgaste. Desgaste, entendeu? O desgaste ali do seu esforço, da sua luta, existe um desgaste. Agora, uma doença que os médicos desenganam, que os médicos dizem: olha, você tem 20 dias. Uma doença como, por exemplo, a lepra, entendeu? Isso é uma doença já com a praga mesmo, com a peste, como câncer, enfim. Então, a primeira bênção, ausência de praga, peste, maldição e doenças. Por que ausência? Por que ausência? Porque a saúde está presente na sua vida. Aleluia! Hein?
Então, quando a praga vier de lá para cá, a peste vier de lá para cá, a saúde vai gritar: presente, presente, presente e presente. E cada vez que ela falar presente, a praga treme, a maldição treme, as doenças treme, aleluia, e recua e vão embora em nome de Jesus. Então, longevidade, ausência, irmãos, de uma velhice precoce, uma velhice que às vezes chega antes da hora. Irmãos, não estou querendo me vangloriar, não, e eu nem gosto de ficar falando isso. Tem gente que fala, e tem gente que fala e não é verdade. Tem gente que fala e quer se vangloriar, mas já aconteceu de algumas vezes eu falar a minha idade para pessoas, eles falaram: olha, sinceramente, se você não falasse, eu diria que você era bem mais novo. Não dá para acreditar que você está com 57 anos, 3 anos aí para 60 anos. Eu falo: glória a Deus, Deus seja louvado. Você entendeu? Então, graças a Deus, o físico está bem. Às vezes o desgaste de muitos joelhos no chão. Porque, irmão, vou falar uma coisa para vocês não têm ideia o que é ficar orando, sabe, 13 horas sem parar. Você sabe o que é isso? Você ficar 6 horas orando. Então, nesses 30 anos, mais de 30 anos, viu, Eduardo? Sabe o que é você entrar em oração e ficar ali, ó, a noite toda? Não é fácil não, rapaz. Isso aqui é osso, é carne. Vai ter um desgaste. Você entendeu? Então, não é uma consequência, é desgaste, né? Você aguentar tanto baque como eu aguento aqui na alma, traição, decepção, perseguição, pessoas que você amou, que você deu testemunho dele, assim, ó, para todo mundo ver, pessoalmente, para essa pessoa vem, te decepciona, vem tudo para a alma, e chega uma hora que, por mais que a gente sabe ali administrar sentimentos, chega uma hora que aquilo vai estourar na tua carne. Vocês estão entendendo? Mas Deus, Ele está sempre cuidando e também livrando, cuidando e livrando de algo pior, né? Pior, porque poderia acontecer algo pior, mas Deus segurou, deu livramento e está cuidando da gente. Amém? Então, meus irmãos, ausência. Então, graças a Deus, eu física, meu corpo, graças a Deus eu como bem, a minha biologia é boa, viu? Minha biologia aqui, ó, a minha anatomia é boa, graças a Deus. Minha cabeça é boa, você entendeu? A minha vida de homem com a minha mulher é boa. Não preciso tomar o que o Edson tomou muito ali, ovo de pata com biotônico, né? E o azulzinho que ele ainda toma até hoje, entendeu? Aleluia, oh, glória a Deus. Jesus vai, receba bem isso aí, viu, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Ai, meu Deus. Então, graças a Deus que a anatomia aqui tá uma bênção, irmão. Tá funcionando aqui da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Graças a Deus, né? Como bem, como o que eu quero,
graças a Deus, né? Então é isso, a longevidade. Isso é longevidade, com saúde. Então a longevidade, viu? É ali a ausência daquele arrasta-pé. Tem gente que não anda mais, tem gente que anda assim, entendeu? Fica arrastando o pé, não, entendeu? Levanta o pé, pisa na terra, como diz o corinho, com autoridade e com poder. Você entendeu? Ali a ausência ali da formosura no rosto, uma beleza, né? A ausência de poder comer uma comida boa. Estou com vontade de comer uma feijoada, então vai comer. Estou com vontade de comer uma rabada, então vai comer. Estou com vontade de comer uma vaca atolada, tudo comida forte. Uma pessoa ali doente e uma pessoa que está envelhecendo antes da hora não tem condição de comer. Estou falando a verdade? Sim ou não? Você entendeu? Então, e aí ele fala da paz. Paz é ausência, sabe do quê? De roubo. Então, você vai sair da sua casa e vai voltar para a tua casa, e o homem salteador não vai te achar, não vai te encontrar e não vai tocar em você. O ladrão, né? Então, o verso, ele mostra isso aqui para nós: a ausência de roubo, a ausência de acidente. Hoje, irmãos, hoje eu estava lá em casa e dormi bem até mais tarde hoje. Aí levantei, desci lá para baixo para fazer um cafezinho. Aí liguei, estava no jornal, acho que das 7. Aí estava passando ali uma notícia: 2 irmãos na moto. Os 2 irmãos. Aí veio de lá um casal, um motorista bêbado, bateu na moto e morreu os 2 irmãos. O mais velho tinha 26 e o mais novo tinha 14 anos. Olha que tragédia, olha que coisa terrível para essa família, para a mãe. Entendeu? O mais velho morreu na hora, o outro foi levado para o hospital e morreu no hospital. E aí o repórter entrevistando o motorista bêbado, e anda dizendo, ele que estava errado. Então, irmãos, a paz, a ausência de acidente, de desastre na sua vida, viu, irmão? Você entendeu? Deus vai te livrar, porque quando a morte sair de lá para cá contra a tua vida, para provocar um acidente, um assalto, para provocar uma violência contra ti, a paz vai levantar a bandeira da vitória e vai gritar: presente, eu estou aqui. O que é que o profeta diz? Quando o inimigo vier contra ti em torrentes de águas, o Espírito do Senhor levanta a bandeira. Então, irmãos, eu glorifico a Deus, louvo o nome do Senhor, agradeço muito a Deus, em nome de Jesus, porque esses 3 é muito importante em nossas vidas, e você não compra em lugar nenhum, e não tem dinheiro que possa comprar isso: saúde, longevidade e paz. Aleluia. Saúde, longevidade e paz. É o que você vai receber em não rejeitar
o conselho da sabedoria que é Cristo. E as lições, porque às vezes Deus quer te ensinar, você não quer. Deus quer te ensinar, mas você é soberbo, você é arrogante, você é prepotente, você é sentimental, você entendeu? Você é ingrato, é injusto, é mentiroso. Então, eu falo de mim mesmo. Se Paulo falou, quem sou eu perto de Paulo? A gente tem que reconhecer, irmãos, que todos nós, viu? Todos nós temos essa queda para a soberba, para a arrogância, entendeu? Agora, o Senhor vai te abater, e quando Ele te abater, reconheça e se humilha, viu? Não engata para a primeira não, para a segunda não, já na primeira, puxa, ponto morto, para tudo, e fala, opa, eu preciso aqui reconhecer que eu errei, né? Deus tem me abençoado, Deus tem me usado, Deus tem me utilizado, e eu dei uma exaltação aqui, ó. Então deixa eu, entendeu? Porque isso faz parte da natureza caída. O homem se acha, ele se acha tanto que ele fala, eu faço o que eu quero, é do meu jeito. Ai, pode ir boi, viu? Você vai ser abatido, ó boizão. Vai ser uma pancada, e uma pancada daquela que a morte espiritual vai entrar na sua vida. Quem está aí? Amém. E aí, o verso 4 que a gente também leu, deste modo acharás graça e verdade, prudência à vista de Deus e dos homens. Está vendo? Então, o que o pastor pregou aqui no dia 31? Graça é favor de Deus. Olha que coisa linda. A Bíblia está dizendo aqui, além de você receber graça de Deus, vai receber também graça dos homens. Oh glória. Além de você receber favor de Deus, vai receber favor também dos homens. Então, irmãos, você sabe o que é você ter pessoas que têm alegria de te ajudar, que têm alegria de fazer um favor para você e falar para você, olha, pode contar comigo que eu estou aqui. Então, além de ter o favor de Deus, vai ter o favor também dos homens. E para nós encerrar, verso 9, honra ao Senhor Jeová com a substância dos teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Ou seja, com que podemos demonstrar a Deus a nossa fidelidade? Olha o que diz, irmãos, ou seja, Êxodo, capítulo 23 e versículo 19. Êxodo 23, verso 19, diz assim: as primícias do teu campo trarás à casa do Senhor Jeová, teu Deus. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. E eis que eu envio diante da tua
faça o meu anjo para te guardar no caminho e para te introduzir no lugar que tenho preparado. Amém? Então veja, irmãos, Deus deu para Israel 613 leis. 613 leis para Israel obedecer. E aí o Senhor fala de leis, e não só de leis, mas de éticas. E ele fala aqui do cozimento, o cozimento das primícias, né? Então a palavra primícia, primícias significa os primeiros frutos. Então as primícias são o reconhecimento do fazendeiro de que Deus é dono de tudo. Diga amém. As primícias é reconhecimento do fazendeiro que Deus é dono de tudo. Então, vocês que estão aqui, cada um de vocês é um fazendeiro. Cada um de vocês tem a sua fazenda. Não no sentido que nós estamos acostumados a ouvir e ver, principalmente na televisão, aquelas fazendas, né, de milhares e milhares e milhares de metros. Não. Deus é poderoso para te dar uma daquela, um sítio, uma chácara, uma fazenda, Ele dá. Mas a sua vida é uma fazenda. A sua casa faz parte dessa fazenda. A sua família faz parte dessa fazenda. As áreas da sua vida faz parte dessa fazenda. O seu emprego, sua profissão, sua vida econômica faz parte desta fazenda. E vocês conseguem entender o que eu estou ensinando aqui para vocês, né? Que a fazenda só vai aumentando. Então a sua casa, a sua família, o seu lar, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, a sua profissão, sua vida econômica, veja que são partes. E a fazenda só está o quê? Crescendo, aumentando. Então, cada um de nós que estamos aqui, somos um fazendeiro. Agora, o texto aqui, é lógico que ele está tratando do que eu estou ensinando aqui para vocês. E aí o Senhor está pedindo para honrar. Honra. Porque o dono não é você. O dono é Deus. Quem é que deu a vida? O Satanás? Foi Deus. E quem é o dono da vida? É Deus. Glória a Deus, irmãos. Abra a boca e dê glória a Deus. Aleluia. E a sua vida desenvolveu, cresceu, né? Por quê? Porque Deus quis. Porque foi a vontade de Deus. Você entendeu? Então, tudo que você é hoje e tudo que você tem hoje é de Deus. É isso que Salomão está dizendo lá em Provérbios 3, e o que Deus está falando para Moisés aqui, para honrar. Então, nós somos um tipo de um mordomo, o tipo de um encarregado, né? De um chefe, né? Um administrador. Então, Deus deu e Deus falou: administra.
mas tem algo aí que é meu. E o que é de Deus? O que é de Deus? Mas de Deus assim, que nós não podemos tocar, não podemos usufruir, não podemos comer, não podemos gastar, de tudo, né? Da sua vida, você vai se alegrar, você vai administrar, você vai vender, você vai comprar, você vai comer, você vai vestir, de tudo que Ele deu. Mas tem algo aí que são as primícias. As primícias. E as primícias fala da nossa fidelidade. Vocês estão entendendo? Fidelidade. Entendeu? Então, meus irmãos, esse é um assunto que eu quero ensinar. E eu quero ensinar da maneira que eu estou ensinando aqui. Com toda calma, pausando, para você ir comendo devagarzinho. Entendeu? E você entender. E aí, quando nós honramos ao nosso Deus, e honramos por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Amém? Então, irmãos, o Senhor semeou. Quem é que manda o orvalho? Não é Deus? Sim ou não? E a chuva, não é Deus? E quem é que fez a lua? Não foi Deus? Você vê como que é. O sol não foi Deus que fez? Você vê que essa energia solar, a minha prima, ela colocou lá as placas na casa dela. Ela colocou 24 placas. Ela não paga mais energia. Só vem uma taxa bem baixíssima, perto daquilo que ela pagava, que era mais de R$300 que ela pagava de luz. Agora, a energia solar, que é uma descoberta dos cientistas, né? Que se tornou uma empresa, sim ou não? E eles vendem as placas. Eles vendem a energia? Vende a energia? Eles vendem as placas. As placas que vai o quê? Né? Vai puxar a energia solar. Sim ou não? Então eles vendem as placas. A manutenção, que não é barato, é caro. Entendeu? Mas também você nunca mais vai pagar luz. Nunca mais vai faltar luz. Você vê, nesse apagão que teve aí, faltou luz em todas as casas, menos na casa da minha prima Miriam. E acho que de 2 outros vizinhos que colocaram isso. Mas olha isso. Esse infeliz desse governo federal já está querendo inventar imposto para energia solar. Você já pensou, irmão, se isso vira moda? Né? Aí começa a chegar na sua casa as contas. Esse imposto aqui é do que? É do vento. E esse aqui é da lua. E esse aqui é do sol. Mas quem é que deu? Foi Deus. E Deus, irmão, Deus deu para nós. Deus deu para nós. Para nós manifestar nossa fidelidade a Ele. Para nós apresentar a fidelidade a Ele. Porque tudo isso Deus está semeando todos os dias em nossas vidas. Orvalho, chuva, sol, a lua, as estrelas, o vento,
Oh, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. São primícias. Então, só em você se levantar, o patriarca Jó falou que o soberbo é que nem esse bichinho que está aqui, ó, ele está se mexendo. É muito difícil você ver a praga se mexer, mas esse aqui está se mexendo. Você vê, você só consegue ver a cabecinha, mas não é a cabecinha, é o corpo dele. E essa casca aqui é a casa. E ele é tão egoísta que ele quer ter essa casa todinha aqui só para ele. Ele não quer para mais ninguém, é só para ele que ele quer. E você vê, esse bicho aqui, a Bíblia fala dele. Então, irmãos, que a gente não tenha esse sentimento, esse desejo de querer só para nós. Porque se você querer só para você, você não vai passar de uma, como é que chama isso aqui? Traça. E Jesus disse: não queira fazer tesouros nos céus. O que Jesus quis dizer não é que você não pode guardar, você não pode poupar, você não pode economizar, não é isso. O que Jesus quis falar é que você não pode colocar o seu coração na riqueza. Senão você vai ficar que nem esse bicho aqui, ó. Entendeu? Sozinho. Entendeu? E Jesus diz que é para nós ajuntar tesouro nos céus. Porque lá nos céus, irmãos, não tem ferrugem, não tem ladrão e não tem traça. Está escrito. Então, tem muita gente que nesses últimos 2 anos eu venho acompanhando, observando, aqui na nossa igreja, muita gente, e isso já tem uns 2 anos para mais, quase aí uns 3 anos, que o povo não quer dizimar, não quer honrar a Deus com as suas primícias. Então o pastor estará ensinando isso aqui. Hoje foi só uma pincelada, não é nem uma introdução, uma pinceladinha, só para nós começar o ano, irmãos. De que maneira? Começar o ano em nome de Jesus, com muita saúde, com muita longevidade e com muita paz. E que esse ano seja assim: saúde, longevidade e paz, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E amanhã estaremos aqui novamente ministrando. Domingo eu estarei dando encerramento no propósito de Elias e os profetas de Baal, e outros propósitos também. E que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um feliz ano novo, cada membro, cada congregado da congregação Uma Assembleia com Deus, Ministério Poder do Alto, os ouvintes que nos assistem, que nesse exato momento estão nos assistindo. Eu, pastor Elias Santos, desejo que tudo te vá bem. Tá bom? Eu desejo a todos vocês presentes aqui hoje, os que nos assistem, que tudo te vá bem na sua saúde, viu? No seu físico, ali na sua mente, na sua vida emocional, em todas as áreas,
eu desejo para vocês paz, ou seja, saúde, longevidade e paz. E eu desejo que vocês, esse ano, seja alcançado todos os dias pelo favor de Deus e pelo favor dos homens. Graça de Deus. E aonde tem a graça de Deus, tem a graça dos homens ao nosso favor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Ô Eduardo, pega ali minha carteira ali. Eu não... Ali no meu carro ali. Está caçando minha carteira onde, Eduardo? Hã? Está caçando minha carteira onde? Minha mala está aqui, abençoado. Lá no carro, na porta do carro, viu? Na porta do motorista. Está ali, pega ali para mim, fazendo favor, meu irmão. Para mim dar a minha oferta, meus dízimos. Eu devolvi o meu dízimo no último dia 31. Meu voto foi cumprido. O voto da Deise, ela vai cumprir, porque ela não teve tempo de ir no banco, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ouvir a sabedoria, porque a sabedoria continua o quê? Dando conselhos e ensinando. Amém? E se você ouvir, vai receber essas 3 bênçãos que não compra em lugar nenhum e com dinheiro nenhum: saúde, longevidade e paz. Não é bom? Sim ou não? Você dormir no travesseiro assim, ó, chega a baba, oh glória, e acorda todo babado. É ou não é? E tem uns que estão acordando todo mijado. Não é você não, né, Edson? Mas esses dias aí eu acordei assim, hein? Ai, Jesus, ai, meu pai. Aí o povo fala: ô pastor, que palavra é essa, mijado? Ué, mas eu sempre digo, o homem, ele mija. Entendeu? Fazer que nem umas criancinhas da nossa família, chegou lá perto de mim: oi tio, eu quero fazer xixi. Você vai mijar, menino? Xixi é a mulher que faz. Fala comigo. Quero dar um mijão, tio. Aí ele falou bem grosso: quero dar um... Ai, meu pai do céu. Aleluia, glória a Deus. Mas é isso, irmãos. Não tem coisa melhor do que saúde, longevidade e paz. A paz do Senhor que excede todo o nosso entendimento. Ó. É porque tem gente que tem problema mental, é ou não é? Muita gente com problema na mente, com loucura, entendeu? E não tem paz na cabeça. Vamos encerrar. Senhor Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo, abaixa aqui o nosso retorno. Eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, eu te exalto, no nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, graças a Deus, glória a Deus, aleluia e amém. Louvado seja o teu nome, por ter nos dado a graça e nos alcançado, para que nós pudesse entrar, e de fato entramos. 2026, hoje dia 2 de janeiro, estamos aqui na tua casa, dando para o Senhor o primeiro culto de 2026. Receba, meu Pai, receba em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome.
Abençoe sua igreja, abençoe seus membros, seus dizimistas, seus ofertantes, seus congregados. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue acrescentando saúde, longevidade, paz, em nome de Jesus. Prosperidade, meu Pai, acrescenta em nossas vidas, pois nós te pedimos, no nome de Jesus. Guarda teus filhos, a saída deles da porta do templo do poder do alto, a entrada em casa, no lar, na família. Leva debaixo do teu sangue, circo de fogo no cerco dos anjos, na graça de Jesus, no amor de Deus e na doce comunhão do Espírito Santo. Todos digam amém. Deus abençoe sua vida. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe você que ficou conosco até este exato momento. Um feliz ano novo para todos vocês. Desejo a vocês um 2026 abençoadíssimo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode cortar nosso som aí.